Muito bem, meus caros, muito bem. Mais uma manhã de gravação aqui no meu, no seu, no nosso Cafofo. Valadão da Fiel na área para trazer para vocês informações, bate-papo, conversa sobre o derby e sobre Corinthians e América de Cali. Aquela lástima do meio de semana que eu espero que não tenha, porque aqui do Sangrou eu nunca mais tenho que ver um troço daquele que do Sangrou meu olho de ruindade. Jogo horroroso, horrível, fraco. Mas é isso, a gente vai trocar uma ideia aí sobre o nosso Coringão, sobre o jogo que vai ter hoje, que é muito importante, até para manter uma invencibilidade, né, do Ramon. Ramon tá invicto contra o Palmeiras. Tomara que se mantenha assim. Palmeiras que não vai jogar na sua casa, ou seja, não vai jogar no campo sintético, ou seja, vai ter que jogar futebol normal igual todo mundo, que é aquela bosta daquele campo horroroso, sintético. Eu entendo tudo, o Brasil só tem campo bosta, mas não quer dizer que o sintético é bom porque é sintético, é horroroso. Aquele campo do Palmeiras é horrível, o estádio é lindo, eu passei em volta, bonito pra caralho o estádio do Palmeiras. Mas, pô, o campo é horroroso, mano, foda-se. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia, mas não chega nem perto da Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena é um bagulho de maluco. Eu estive na frente dos dois, olhei os dois, porra, não dá pra comparar, moleque. O bagulho é monumental do Coringão. Mas enfim, a gente vai trocar uma ideia primeiro sobre a América de Cali e Corinthians, que foi horroroso aquele jogo. Mas a gente tem um cara no time que é diferente, velho. É bizarro, ele é bizonho, a gente tem um medonho e tem um incrível. No mesmo time a gente consegue ter essas duas nuances. Ó o QR Codezinho. Esse QR Codezinho aí é pra você dar aquele Plix. O Plix. Dá o Plix pro pai, vai ajudar a gente a continuar crescendo no canal. E é isso, vamos nessa. O Coringão, que entrou em campo quarta-feira contra o América de Cali, fez um dos piores jogos que eu já vi na vida. Meu olho sangrou durante a partida inteira. Muito por causa do glorioso Félix Torres, que eu acho que ele virou unanimidade. Não dá mais, não dá, velho. Félix Torres não dá. Ele é horrível, cara. E a gente vai ver daqui a pouco alguns lances espetaculares do Félix Torres para vocês comprovarem que ele é horroroso, tá? Com narração de Diguinho Coruja, o maestro das narrações fantásticas. Ele é incrível. Diguinho Coruja mora no meu coração, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, rapaziada. A gente vai dar uma olhada na escalação do Corinthians. Eu vou explicar por que essa não dá certo, essa insistência do Ramon no 4-3-3 e ainda mais um 4-3-3 com 3 jogadores de meio de campo que não criam absolutamente nada, em posições bizonhas. É tudo errado. Tudo errado. E aí acaba sobrando tudo nas costas do André Ramalho, que não vem jogando um bom futebol, mas o cara acaba sendo crucificado toda vez que o time perde, como se a culpa fosse dele, certo? E eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém, mas eu não consigo ver o André Ramalho nessa partida contra a América de Cali, o pior zagueiro do mundo, que não dá mais, tem que ser mandado embora. A zaga do Corinthians não é boa, e quando a gente tem uma dificuldade, uma falta de proteção pra essa zaga, vai pra pior. Afunda muito mais. E a gente vai conversar sobre isso olhando a escalação do Coringão. Vamos dar uma olhada aqui na escalação, que isso vai explicar muita coisa. Muita coisa de errado a explicar aqui, tá? Vamos lá. A gente começou o jogo com Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Matheus Bidu, Maicon Martins, Rian. Já deu pra entender o erro todo aqui, né? Romero, Hector Hernandes e Thales. Muito bem. Vamos começar aqui. Tudo do começo. Vamos começar aqui pelo ataque, que é o que mais me irrita, esse ataque. Vou bater de novo nessa tecla. Romero não é ponta direita. Thales Magno não é ponta esquerda. Hector Hernandes é o único que estava na sua posição correta aqui, que é de centroavante. Agora, você tem 3 jogadores. 33% joga bem, os outros 66% jogam mal. É uma coisa errada, né? Tem uma coisa errada. Então, Thales Magno, o que acontece? Ele é firuleiro, ele gosta de passar o pezinho em cima da bola, dá sempre um toquinho a mais na bola antes de resolver qualquer coisa. Só que isso é um problema muito grande pra gente, cara. Por que isso é um problema muito grande pra gente? Porque quando o Thales Magno ocupa esse espaço, o Bidu não sobe, o Bidu para. Então o Thales Magno ocupando esse espaço, o Bidu não sobe. Quando o Romero ocupa esse espaço, o Mateuzinho não sobe. Ou seja, a gente fica com 4 zagueiros. Mateuzinho e Bidu não sobe quando o Thales Magno e o Romero estão aqui, certo? Tanto é que você percebe que o Romero, quando ele percebe que o troço não está acontecendo, ele começa a correr um pouco mais pro meio. Mas o Thales continua esmagado, porque o Thales não tem talvez essa mesma visão, essa mesma experiência que o Romero, de entender que
Quando o negócio não tá bom, mesmo que o treinador mandou A ou B ou C, você como jogador de futebol tem que saber resolver os problemas por conta própria quando a tática não tá dando certo, certo? Ok? E a gente tinha um Héctor Hernandes aqui travado, porque como a bola não chegava nele, ele tem que sair muito. Ele é um cara esforçado, é um cara dedicado, faz um bom pivô, ele é forte, briga pela disputa pela bola. Mas ele, se a bola não chegar para ele muitas vezes, as poucas vezes que chegam vão acentuar alguns erros, porque como ele toca pouco na bola, fica 50-50. 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Ele não é um craque tipo o Memphis que você tem aí, ou um Garro, que você tem certeza que quando ele tocar na bola, a maior chance de acertar do que errar, né? Ele tá assim, ele tá um passo atrás do Yuri. O Yuri, o primeiro toque na bola do Yuri é sempre uma coisa horrenda, mas depois ele conserta. O Héctor Hernandes, o primeiro toque na bola dele não é horrendo, mas a chance de errar existe. E quando ele erra, acaba. E quando o time não colabora, quando ele, por exemplo, recebe a bola e não tem pra quem tocar, ele tem que fazer um pivô, só que o pivô não tem toque, então ele tem que parar a bola e tentar proteger a bola. E ele enfiado no meio de 2, 3 zagueiros, 2, 3 marcadores, é difícil ele resolver alguma coisa, né? Apesar de ele ter feito um bom segundo tempo e demonstrado algumas qualidades, apesar de ter errado um gol ridículo, mas o Yuri perdeu coisa pior. Então não dá pra reclamar do cara quando o Yuri, que é o titular, perde coisa pior que aquilo, tá? Então vamos lá. Essa foi a formação do Corinthians, tá? Primeiro erro de formação. Félix Torres na esquerda. Não dá, cara, não dá. Você pode tentar o Choca, você pode tentar o Kaká. Eu acho desses aqui, o que melhor apresentou desempenho na esquerda foi o Gustavo Henrique, logo em seguida foi o Choca. Mas o que aconteceu? Depois daquele jogo contra o Barcelona, que o Choca fez aquele pênalti bobo, o Ramon engavetou o moleque. O Ramon pegou birra. Ramon Dias e Emiliano Dias, eles têm isso. O Emiliano Dias tem... A gente já descobriu essa semana que o Emiliano Dias tem treta com o Coronado. Ele não gosta do Coronado. Não é pessoal, mas é o futebol. Ele não gosta do futebol e ele interfere na hora de escalar um Coronado. Ele gosta... O Coronado entra quando? Quando o jogo tá pegando fogo. Quando precisa de resultado. Aí soca o cara lá e serve pra meio que pra queimar o cara, pra dar uma apagada no cara, né? Então assim, talvez ele tenha feito alguma gracinha, alguma piadinha que o Emiliano não tenha gostado, ou o Emiliano não gosta do desempenho dele porque ele não é o cara que mais se entrega em campo, né? Mas se a gente for parar pra botar no papel aí, você não vai ver, por exemplo, por mais que o Bidon jogue bola e se esforce, o moleque é bom pra cacete com a bola no pé, tu não vai ver o Bidon com aquela puta entrega dando carrinho pra todo lado. É porque botam o Bidon numa posição que ele vai ter combate direto. O tempo inteiro ele tem combate contra alguém. Mas não quer dizer que ele é um grande jogador sem a bola no pé. Tanto é que na escalação contra o Palmeiras, quando a gente for conversar sobre a escalação contra o Palmeiras, a gente pode ter uma mudança, assim, esperada, mas que vai ser assim, arriscado para um jogo grande desse, podendo contar com o Coronado, que também não é certeza se vai jogar ou não por causa do ombro dele que ainda tá ruim. Mas enfim. Então, primeiro erro de formação, Félix Torres na esquerda. Não teve uma vez. Na direita tá difícil, que é onde ele gosta de jogar. Tu imagina o Félix Torres na esquerda. Por que eu não boto o André Ramalho, que tem muito mais qualidade que o Félix Torres lá? Não entendi. Mas Félix Torres na esquerda foi um show de horrores. Vocês vão ver. Vocês vão ver o Félix Torres na esquerda. Segundo erro de formação, José Martínez. Ele tem suas correrias. Ele tem suas movimentações interessantes. Mas é aquilo que eu falei. No momento que você tem um Romero ocupando o lado esquerdo, tanto o Mateuzinho quanto o Martínez começam a não atacar esse lado esquerdo, que é onde o Martínez joga com... Tirando o volantão aqui, é onde ele se destacou nesse ano. Jogando mais aberto um pouco na direita, quase como um ponta direita. Isso contra o América de Cali, o Corinthians demonstrou isso algumas vezes. Quando o Romero puxava pra cá, aí o Martínez ia ocupar esse espaço. Mas aí ficava um buraco no meio, certo? Porque o Romero o Romero hoje não faz a função de meia, como faz o Carrijo, como faz o Bidon. Ele não faz essa função de meia. O Romero, quando vem aqui, me parece que isso é uma ordem, me parece que isso não é para continuar, não é para voltar para marcar. Você não encontra Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes mais do que essa linha intermediária. Se a gente fosse traçar uma linha reta aqui, você não encontra eles antes dessa linha aqui, ó. Daqui para trás você não vai ver eles quase nunca. Eles vão ficar no máximo aqui. E isso tem muito a ver com o sistema de jogo que o Ramon Dias gosta. O Ramon Dias gosta de roubar a bola no campo de defesa e sair em velocidade para o ataque. A gente conhece esse tipo de formação como um sistema de transição.
O Ramon Dias, ele gosta de jogar com saídas rápidas no contra-ataque. E ele sempre jogou, em todos os times que ele foi treinador, ele sempre jogou com pontas muito rápidos, né? Quando ele jogou no River, ele tinha pontas rápidos e tinha um meio armador absurdamente bom, né? Ele jogou com... Como é que era o nome do cara, velho? Não era o Aimar, não, era o outro que tava lá. Era o da Bolotinha. Era cacete, era bom. O Ortega. Ariel Ortega. Jogou pra cacete o Ortega. Quem viu o Ortega jogar bola sabe, né? Então o Ortega era o cara que, velho, quando a bola chegava era no pé dele pro atacante. Só que ele jogava com 3 atacantes e um dos atacantes também ajudava na marcação. E dessa vez ele não gosta. Por exemplo, Garro, Yuri e Memphis. Os 3 não voltam para marcar. O Memphis fica aberto num lado, o Garro fica aberto no outro e o Yuri fica aberto no outro e o Garro volta um pouquinho mais aqui para tentar ajudar nesse contra-ataque. Mas você não vê ele marcando lá, pressionando o jogador. Tanto que a pressão do Corinthians, ela acontece em 2 fases. Tem uma pressão alta com esses 3 atacantes aqui e depois todo mundo para trás. Todo mundo para trás da linha do meio de campo. Então você não vai ver... Passou dessa linha de 3 aqui, ó, acabou, ficou um buraco vazio na zaga do Corinthians. Isso ficou muito claro com o time do América de Cali, que o time do América de Cali chegava com muita frequência pelas pontas. Por quê? Porque não tinha um Bidon para dobrar a marcação aqui com o Bidu, não tinha um Carrijo para marcar a marcação, para dobrar a marcação aqui, e não tinha ninguém no meio para impedir que essa bola passasse aqui. Então o que acontece? Ficava esse buraco aqui, ó. E aí quando o Rian volta, o Maicon vira um terceiro zagueiro, o Rian tenta ajudar na marcação aqui, o Martins ajuda na marcação, o Mateuzinho fecha aqui, novamente o Mateuzinho fez uma boa partida. Mas você percebe que o Corinthians marca aqui com 7 jogadores, cara, a gente insiste, cara. Time que marca com 7 jogadores corre risco de tomar gol. Eu entendo a vontade de ter que sair com velocidade, mas pelo menos um desses atacantes tem que fazer a meia aqui, tem que ser o 8º cara aqui para fechar, tá? Que é o que o Ranieri faz. O Ranieri, ele se desdobra o tempo inteiro. É o cara que a gente não... Cara, o Ranieri ganhou a posição não é porque ele é o primor de técnica, não, porque ele é um craque de bola. Não é isso que faz o Ranieri ser o titular absoluto do Corinthians. Sabe o que faz o Ranieri ser absoluto? Porque ele volta aqui para ser zagueiro, o Corinthians fecha sempre com 5, uma linha de 5 aqui, né, que é a proteção. Mas quando tem que sair em combate, ele consegue ainda ser rápido o suficiente para sair em combate. O Maicon, pelo amor de Deus, véio. O Maicon, ele não é rápido para nada. O Maicon é horroroso em tudo. E ele não marca. O Maicon não é zagueiro. O Ranieri foi treinado para ser zagueiro na sua base. O Maicon não é, cara. Se você tivesse que botar alguém aqui, botasse o Rian. Sabe por quê? Porque o Rian corre. O Rian é correria, o Rian troca porrada, o Rian dá trombada, o Rian cai no chão e levanta. O Maicon, coitado, nessa posição aqui deu pena, cara, deu pena. E ele pode ser um cara que, por pouca movimentação, consegue fazer a bola chegar rápido aqui, porque ele tem um bom passe. Isso ele sempre foi uma característica do Maicon. Não é um jogador móvel? Não é mais um jogador móvel. É um jogador combativo? Não é um jogador combativo. O Maicon, quando ele entra aqui na linha dos zagueiros, ele se torna um zagueirão mesmo. Ele fica lá parado esperando a bola. Ele não dá combate. Ele não sai pra marcar. Ele não dá carrinho. E aí sobrecarrega esses dois aqui. Porque quando os caras atacam com 8. Então vai ter mais gente no meio de campo do que a gente aqui. Vão ter 2 jogadores no meio de campo, certo? E ainda mais o América de Cali que, por exemplo, jogou num 4-2-3-1, ou seja, atacava com os laterais, atacava com os pontas, tinham 2 volantes e um meia atacando, certo? Então o Corinthians ele ficava sobrecarregado 8 contra 7, sempre em inferioridade numérica a zaga do Corinthians. Héctor Hernandes não passava do meio de campo, Thales às vezes aparecia aqui tentando marcar o lateral, mas não passava do lateral, ele não acompanhava o lateral, ele não acompanha o ponta, ele marca o lateral aqui, se o lateral tocou e passou, esquece, Thales Magno não vai. Romero a mesma coisa. Lateral direito, tocou, lateral esquerdo deles, né? Tocou, passou, esquece. Mateuzinho se vira aí com lateral e com ponta. Aí tem que tirar o André Ramalho da posição. Aí o Maicon vai tentar fazer a do André Ramalho, ele não faz. Aí o Félix Torres fica mais perdido, segue em tiroteio. E assim foi o jogo do Corinthians durante o primeiro tempo inteiro, que o Corinthians tem que agradecer que não tomou mais gol. O Corinthians tem que agradecer que não tomou mais gol. E quando tomou o segundo no segundo tempo, estava impedido. E a gente vai ver as horrorizências, horroridades do Félix Torres. Então esse foi o primeiro tempo do Corinthians. A bola, por exemplo, você tem 3 atacantes. Você quer que a bola chegue rápido no atacante. Quem é que vai fazer essa bola chegar rápido no atacante? O meio de campo. Justo? Rouba a bola, 2, 3 passes, você tem que estar no atacante. Olha o meio de campo do Corinthians. Olha aí.
Me diz quem é que vai fazer essa bola chegar lá. Rian? Martinez? Que errou tudo no jogo. Maicon? Que não fez nem A nem B nem C. O Maicon simplesmente era um pedaço de papel, um pedaço de toco no campo. Um pedaço de bacon, né? Um pedaço de bacon largado no campo, que é o bacon, não é mais o Maicon, né? O Maicon tá pesando umas 17 arrobas. Então quem sobrava? André Ramalho tentando fazer ligação direta da zaga pro ataque, não dá certo, né? Os caras estão marcados lá, fica difícil, né? Ainda mais ele sobrecarregado, tendo que marcar 2, 3. Ele tinha que marcar o centroavante, porque o Félix Torres esquece, não dá pra contar, ninguém confia mais no Félix Torres. Ainda tinha que marcar o ponto e o lateral quando fazendo a dobra de marcação aqui com o Mateuzinho, porque quando o Mateuzinho volta para marcar, o Romero não volta, o Martinez fica mais centralizado, né, marcando passe, e o André Ramalho sobrecarregado. Cara, ninguém confia mais no Félix Torres, essa é a real. Ele tem que sentar no banco ali e entrar quando precisar de uma correria nova, alguém para um terceiro zagueiro ali, aí você bota ele aberto na direita, um Ramalho no meio, outro jogador na esquerda. É isso, não dá, infelizmente não tem mais condições do Félix Torres ser titular desse time em absoluto, e ele vai cair contra o Palmeiras, ele vai pro banco provavelmente, beleza? Então tá aqui. No segundo tempo a gente teve modificações no time, tá? Eu vou pegar perfeitinho aqui a ordem, porque foi a cavalaria. Quando a gente fala assim, aí mandou a cavalaria, na hora que eu vi a galera aquecendo, eu falei, vai mandar a cavalaria em campo, agora a gente tem chance. A galera que tava na live aqui vendo o react comigo, sabe que a gente, né, na hora que eu falei isso, a galera concordou, todo mundo concordou, foi isso mesmo, é isso mesmo que aconteceu, tá? Entrou Bidon, Carrijo e Yuri Alberto. Vamos dar uma olhada como é que ficou a formação do Corinthians. Entrou o Bidon no lugar do Maicon, Breno Bidon. Aqui, Bidon no lugar do Maicon. Entrou no lugar do Martinez o André Carrijo. É o predador da Fiel, moleque. A trivela do Carrijo é bizarra. E no lugar do Thales entrou o Yuri, tá? E aí, ó, temos que abrir um parêntese pro Thales. É pra crucificar o garoto, tem 22 anos. Não vamos crucificar o Thales Magno, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vamos crucificar o Thales Magno. Mas é evidente, é claro, que quando o Corinthians, no início do Campeonato Paulista, onde o Thales Magno foi o jogador mais importante do Corinthians, jogava com 2 atacantes, o Corinthians jogava no losango, normal, como a gente está acostumado, com 2 atacantes. A diferença do Thales Magno com 2 atacantes, o Thales Magno com 3 atacantes é gritante. O Thales Magno, as poucas vezes que o Thales Magno fez alguma coisa no jogo, sabe onde é que ele estava? Aí ele tá aqui, ó. O Thales Magno tava aqui, ele deu um passe pro Romero, que depois virou um cruzamento, que o Hector tentou chegar, e aí o goleiro deu um toquezinho. Essa jogada começou, que o Hector subiu pra cabecear, o goleiro deu um toquinho, a bola desviou, pegou na cabeça do Hector, não foi na testa. Essa jogada começou quando? Quando o Thales fez a de meia. O Romero fez a de atacante e o Hector fez a de centroavante. Isso também acontece quando o Romero centraliza, o Thales vem um pouco mais pro centro e o Hector abre aqui. Isso aconteceu durante a partida contra o América de Cali, só que a gente tem, normalmente na formação do Corinthians, um volantão, que é o terceiro zagueiro / volante nosso. Por isso que eu acho a formação de 3 zagueiros no Corinthians interessante, mesmo que seja com o Ranieri. Porque ele já faz isso, a gente já joga com 3 zagueiros defensivamente. É claro e óbvio quando você vê uma formação do Corinthians e sempre tem um volante dentro da área, o nosso volante principal, né? É evidente, tá? Então, quando você tem essa formação aqui, você puxa, que seja o Romero aqui, cara, ou o Thales Magno, mas quando você engana, você apresenta um 4-3-3, esse 4-3-3 na saída de bola, né, na saída de bola do adversário, é um 4-3-3 para aumentar a quantidade de marcação, para pressionar a marcação aqui. E aí quando o time perde a bola, um dos atacantes volta para ser um meia, para ajudar na marcação. Isso é treinável e isso é extremamente aceitável. E se o Romero não dá conta, eu tenho certeza que o Thales dá conta de fazer isso. O Thales tem condições de fazer isso, o Thales tem capacidade física para fazer isso, tá? Ele pode ser o cara que vem ajudar na marcação no meio, e o Thales tem um bom primeiro toque. O Thales sabe tabelar bem. Ele é um jogador que ele é responsivo se necessário. Agora, quando o Thales está preso aqui na marcação de 2, ele sempre vai errar, ele sempre vai tentar driblezinho. Não é a dele mais, cara, não é. O Corinthians, por quê? Porque o Corinthians não apresenta soluções pro Thales Magno resolver problemas. O Corinthians apresenta o problema pro Thales Magno e deixa que ele resolva por conta própria. Certo? Quando aconteceram as substituições,
o Corinthians que entra nessa formação é outro time. Por que o Corinthians é outro time? Porque tem gente para dar combate, beleza? O Romero tem essa característica de que, se necessário, ajuda a pressionar na marcação, ou seja, o Romero ele ficava flutuando de um lado para o outro, enquanto o Rian afundava na zaga. Depois que o Maicon saiu, nossa senhora, foi outro time jogando bola, certo? A dupla Mateuzinho, cara, a gente precisa falar dessa dupla aqui antes de eu continuar isso aqui, a gente precisa falar muito disso aqui. André Carrijo e Mateuzinho encaixaram como uma luva. É bizarro como os dois já sabem onde o outro tá. É impressionante, você pega qualquer análise tática do Corinthians dentro do jogo, você percebe que sempre que o André Carrijo recebe a bola, ele já tá quebrando o pescoço aqui pro Mateuzinho. Quando o Mateuzinho recebe a bola, ele normalmente recebe pra cá, já sabendo que o André Carrijo vai estar aberto. É absurdo isso, cara. Um entrosamento dos dois, assim, um potencializa o outro de uma maneira assim tão absurda, que quando o André Carrijo desce pra virar lateral, o Mateuzinho já virou ponta aqui, malandro. Ele sabe, ele vai receber bola. E quando o Mateuzinho recebe aqui, o Carrijo já aparece para dar posição, para dar opção, e quando o Carrijo recebe a bola, o Mateuzinho já tá aqui de novo. Esses dois juntos, cara. Por quê? Porque aqui não vai ter ninguém, seja Romero, seja quem quer que seja, tampando o espaço do Mateuzinho. Então o que acontece? O Corinthians alarga o campo com os laterais, cara, e os dois meias aqui do losango, ele alarga o campo aqui, não é com pontas. Os pontas no Corinthians, eles diminuem o campo. Por quê? Porque aí a gente fica amassado aqui e fica os pontas abertos, e aí fica esse buraco eterno, porque quando o ponta recebe, ele recebe já muito no fundo, não tem espaço para trabalhar. Isso tem sido muito claro nas estratégias do Corinthians, quando o Corinthians joga com 3 atacantes. Fica muito claro. E aí, agora a gente vai falar do predador da Fiel, porque quando ele entrou, o predador da Fiel, André Carrijo, fez a duplinha com o Mateuzinho funcionar perfeitamente bem, e muito bem. Deu 2 passes pro Hector Hernandes, o Hector Hernandes recebeu, dominou, chutou pra fora, assim, um gol. Não pode perder um centroavante. Mas aí, vai xingar o cara? Tem todo o direito de xingar o cara, mas tem que lembrar também que o seu titular fez isso aqui pior, tá? Com passes do André Carrijo, Hector Hernandes recebeu um e outro, um peixinho que ele deu aqui, aí esse foi foda, tá? Esse ia ser um golaço, cara, de peixinho, de cabeça. O goleiro fez um milagre aqui, o goleiro dos caras, Soto, uma vagabunda, fez um milagre, bandido nojento, asqueroso, milagre, tá? Bidu inútil no jogo. E aí depois numa jogada assim, cara, jogada de outro planeta, cara, de outro planeta. A tapeta ele deu uma tapeta, moleque, ele deu uma tapeta, tá? O André Carrijo pegou aqui, ó, deu uma tapeta de ladinho de pé, pau, deu uma chicotada assim, ó, vá, pro Mateuzinho, tocou, tabelou com o Hector Hernandes aqui, lindamente, chutou, deu sorte, que a bola bateu na zaga, deu sorte, mas essa bola ia pro gol de qualquer forma. Mas o Mateuzinho chegou batendo de canhota, gol do Corinthians com a tabela linda, bonitinha não, linda. Carrijo deu uma ajeitada pra ele tocou pro Hernandes só na parede. Aí, ó, isso é um centroavante, isso aí o Yuri não tem o hábito de fazer. O Yuri tem aquela característica de quando recebe uma bola dessa, ele arrasta pra frente pra tentar bater. O Hector Hernandes tem um pouco mais de característica de pivô. E aí ele conseguiu dar aquela ajeitadinha pro Mateuzinho só chegar batendo. E aí o Corinthians fez o gol de empate. Sofrido, chorado, mas foi o que eu falei, a cavalaria entrou. E aí você percebe como Memphis e Yuri trabalham bem. Sabe por quê? Quando não tem Memphis e Yuri, quem é o foco da marcação? 100% do Yuri. Mas aí quando não joga o Yuri, normalmente joga Thales aberto de um lado e Romero do outro. Quando joga, não joga Memphis. Joga Thales aberto de um lado e Yuri aberto do outro. E aí quando o Memphis é o cara que faz essa movimentação aqui nessa região aqui, abre muito espaço pro Yuri. Adivinha o que aconteceu com o Hernandes? Por que o Hernandes ficou um outro jogador? Parecia assim o titular absoluto do time. Deu um trabalho absurdo pra zaga dos caras no segundo tempo. Por quê? Porque quando entrou o Yuri Alberto fez o que o Memphis faz normalmente, que é sair um pouco mais da área, se mexer nessa região aqui, começaram a abrir vários espaços para Hector Hernandes. E com o André Carrijo, com a qualidade que tem, aí virou vadiagem, né? André Carrijo não dava, ele é titular absoluto. Hoje, no elenco do Corinthians, eu volto a insistir. Adoro ver o Memphis jogar bola, adoro ver o Memphis dar aqueles tapa bonito, porra, drible e
e elástico embaixo da perna dos palmeirenses, e rola pra cacete. Essa é a real. Mas, velho, o que o André Carrillo faz pro time, não pra si mesmo e não pra, né, pro time é absurdo. Lembrando que o Memphis é o líder em assistências do Corinthians, mas o que o André Carrillo faz em campo, o que ele faz é dar liberdade, dar espaço para outros jogadores poderem brilhar. Você pega um Breno Bidon que só recebe bola limpa, o Garro que só recebe bola limpa, Mateuzinho vira craque. É outro time quando o André Carrillo tem liberdade para jogar, certo? E ele é um cara que sabe se livrar das marcações, isso que é maneiro, cara. Ele não é um cara que, se você botar dois caras marcando ele, vai dar ruim. Ele se livra. O tal do Emiliano Martinez, o M. Martinez tá procurando ele até agora. Aníbal, o tal do Aníbal também tá procurando ele até hoje, cara. Até hoje, tá? Mas é isso. O Corinthians empatou com um jogo horroroso, mas quando entrou a cavalaria é outro esquema, né? E agora a gente vai falar sobre o jogo de hoje, tá? O jogo de hoje, a gente vai falar mais sobre os desfalques que continuam. Angileri continua fora. Garro, tem gente que fala que o Garro vai pro banco hoje, que o tratamento do que ele fez na Espanha lá, que o Memphis que indicou ele, vou falar, é uma parada, hein? Fora do campo, o Memphis, de parabéns. O Memphis está intermediando contratações, pelo que se sabe, né? Ele tá conversando com a diretoria, conversando com empresários que ele conhece de fora, para ver se consegue trazer mais alguém, né? Diz que o Corinthians no meio do ano pretende trazer 3 medalhões, agora que a RCE saiu, né? Aquela ação judicial que o Corinthians estava tentando fazer para centralizar as contas do time, né? O Memphis está correndo muito por fora do campo aí para tentar ajudar alguém. Indicou o melhor tratamento de joelho que ele encontrou na vida dele lá na Espanha. O Garro foi, disse que voltou satisfeitíssimo com o resultado, tá se sentindo muito bem. Não sei se ele vai nem pro banco, mas estão dizendo que ele pode ser que ele vá pro banco, né? E aí a gente vai montar a formação de hoje, já com mudanças. Félix Torres vai sair. Isso aqui, ó, foi o que foi visto no último treino do Corinthians. Gustavo Henrique continua fora, Angileri continua fora. Isso já me deu calafrio. Calafrio, por quê? Porque o Gustavo Henrique tem jogado muito bem clássicos e o Angileri é o dono da posição. O cara é um monstro, velho. O cara na lateral esquerda é um absurdo. Mas a gente vai ter que se contentar com o Bidu e Mateuzinho. Nada contra o Mateuzinho, ele é um bom lateral, tem se mostrado um bom lateral. Mas o Bidu, meu amigo, Estevão e o Felipe Anderson. Os dois estão jogando juntos aqui agora, cara. Sei não o que vai fazer. Já que tá sem o Veiga, né? O Felipe Anderson tá caindo bastante aqui pela lateral e puxando, o Estevão tá puxando pelo meio. Sei não, tá? Sei não como é que vai ser. Isso tá me assustando um pouco. No lugar do Rian vai o Ranieri, que é o titular absoluto da posição, certo? No lugar do Romero, a gente vai botar o Bidon aqui. No lugar do Romero vai o Martinez, certo? Martinez. E aí a gente vai ter essa formação que eu acho que não vai ser a formação no lugar do Hernandes, o Memphis. O Memphis vai a campo, ao que tudo indica, tá? Cadê o homem? Vai, cara, então tá só Depay? Eu não tô sabendo ler o nome do cara aqui. Rapaz, não tô achando o nome do bicho aqui não. Memphis Depay, puta que pariu. Trocando aqui com o Yuri, né? Normalmente eles jogam assim. Então vamos lá. A última formação do Corinthians saiu assim, tá? Saiu nessa disposição, tá? Kaká, eu prefiro muito mais o Tchoca do que o Kaká, né? Mas entre Félix Torres e Kaká, hoje, pelo que o Félix Torres apresentou, a gente não pode mais correr o risco de ter um cara na esquerda fazendo as lambanças de Félix Torres. A gente vai ver um compilado de lambanças do Félix Torres daqui a pouco, durante o América de Cali, tá? Com a narração primordial de Diguinho Coruja. Espetacular. Então a gente não pode, tá? Agora, quando o Ranieri joga, ele potencializa muito a zaga. Por quê? Porque ele é um cara que sai para dar combate o tempo todo e consegue recompor para fazer esse terceiro zagueiro, certo? O Martinez, aí eu acho que é onde vai ser a grande mudança da formação do Corinthians nessa partida. Acho que o Martinez vai ficar mais aqui para ajudar o Bidu, o Ranieri vai ficar mais aqui para ajudar o Mateuzinho, e o Bidon e o Carrillo vão fazer 2 meias. E aí a gente vai ter um cara a mais na marcação do que normalmente a gente tem. A gente vai marcar com 8 jogadores nesse jogo. Essa é a disposição de defesa que eu acho que o Corinthians vai jogar. Desce Mateuzinho, desce Bidu,
O Ranieri ajuda nessa proteção aqui, o Martinez joga ajuda nessa proteção, Carrijo e Bidon aqui fechando essas pontas. Acho que o Corinthians vai ficar assim, com o Memphis marcando o Mike ou o Marcos Rocha, sei lá qual é o outro lado, mas deve ser o Mike, e o Yuri travando o Piquerez aqui. Esse é o time que o Corinthians deve jogar. O Corinthians vai jogar por uma bola de novo. Esqueçam o Corinthians driblador e matado. Não vai. O Corinthians vai jogar por uma bola de novo. E aí, quando o Corinthians sair no contra-ataque, roubou uma bola, Memphis e Yuri voltam a fechar aqui. E Breno, Bidon e Carrijo sobem. O Ranieri e o Martinez vão ficar como coringas aqui. Se precisar, aparece o Martinez. Se precisar, aparece o Ranieri. Sendo que ambos fazem muito bem essa função, tá? A gente já viu várias vezes Ranieri e Martinez aparecendo em situações de pontas ou situações de meio aqui ajudando, tá? Aqui no meio. E ambos podem fazer esse terceiro zagueiro se for necessário. O Ranieri sai aqui para dar um apoio, para ser mais um homem no ataque, né? Com o Carrijo Bidon aqui. E aí onde a bola tiver, passa um lateral, o outro fica. E aí, por exemplo, o Martinez fica para marcar, o Ranieri fica aqui, fica mais no meio. Se a bola for pro outro lado, se o Mateuzinho tiver que avançar, o Bidu fica um pouco mais, o Bidon fica um pouco mais, o Martinez fecha e Ranieri vem aqui, o Martinez dá uma sudinha aqui, pode ser também, tá? Mas eu acho que o Corinthians vai jogar nessa forma num 4-4-2 mais tradicional na defesa, sem ter esse cara centralizado aqui. O losango vai ser montado na hora de um ataque, provavelmente, chega o Martinez e tal, pode ser montado esse losango aqui, mas não vão dar liberdade para o Bidon, não vão dar obrigatoriedade para o Bidon marcar. Acho que vai vir muito do próprio tino do jogador de fazer isso, né? Mas essa é a formação que fechou o treino de ontem. Essa foi a formação que fechou o treino de ontem. Me agrada, gosto. Apesar de eu achar tudo bem que o Carrilho aqui na direita aqui tá jogando muito, mas eu acho que eu preferiria o Carrilho mais solto, o Martinez mais pra cá e o Bidon mais pra cá. Apesar de o Bidon não ser um grande marcador, mas ele pode deixar aqui um Ranieri junto com ele aqui para fortalecer a marcação. Enfim, eu preferiria que o André Carrijo tivesse mais liberdade, porque imagina Memphis, Carrijo e Yuri se movimentando, é o caos, velho. Não tem defesa no mundo que vá saber lidar com isso com facilidade. Os caras vão ter que ralar muito até entender essa movimentação desses caras. Por quê? São dois jogadores muito inteligentes e um jogador muito veloz. Então qualquer vacilo que você dá pro Yuri, ele tá atacando espaço. Ele é bizarro nisso. Isso aí ele faz melhor que muita gente. Poucos jogadores fazem isso aqui no Brasil, como o Yuri Alberto, esse ataque nos espaços vazios. Ele ataca muito bem. O André Carrijo é um poço de sabedoria e inteligência nesse meio de campo, ele é bizarro. E o Memphis também. O Memphis é um cara que tem experiência internacional nas melhores ligas do mundo. Jogou na Inglaterra, jogou na França, jogou na Espanha. Então o cara sabe o que ele tá fazendo, né? Não vou nem falar que jogou na Holanda, porque a liga da Holanda é bem fraquinha, tá? O cara sabe o que faz aqui, velho. Então você ter esses dois caras aqui trabalhando juntos, com o André Carrijo no modo prime dele e o Yuri atacando espaços, é difícil marcar, velho. É difícil. Mas acredito que por facilidade, para não ter que pensar demais, os dias vão acabar fazendo isso aqui mesmo. Beleza? Vamos pro compilado, eu preciso fazer isso. Meu resultado hoje, 2-1 Coringão. 2-1 Coringão. Corinthians abre 2, Palmeiras entra no modo desespero, faz o segundo e vai ser aquela pressão bizarra até o final. Acho que essa é a formação do Corinthians. Agora, cara, eu preciso que vocês vejam isso. Eu vou até botar aqui o meu fone de ouvido aqui, porque isso aqui merece, cara. Isso aqui é absurdo, tá? Vamos lá. Agora tem Félix Torres, emoções pra você, torcedor corintiano. E olha aí. Olha o Félix Torres. De novo, vamos lá. Félix Torres. Félix Torres, emoções pra você, torcedor corintiano. E olha aí. Ó o Diguinho. Ele é uma fera. Félix Torres, ele entra pra saber quanto que ele vai. A jogada do gol dos caras saiu de várias lambanças do Félix. Olha, presta atenção. Nossa. Olha isso. Quem falhou? Olha isso. Pra variar. Félix Torres achou olha isso. No Cobra Kai. Olha isso, olha isso. Daí saiu o gol dos caras, ó. Ele quer aprontar. Olha, desculpa, ele jogou a bola. Olha como é que ele volta andando. Ele se esforça muito pra fazer bobagem. Caraca. Com Félix Torres, Brasil. Vem, olha o Félix Torres. Soltou pro André Ramalho. Fez o simples, é assim que faz. Principalmente quando não sabe jogar. Não tem como o Diguinho não pegar no pé do Félix Torres. Agora, ó. Isso aqui agora é feio, tá? É grave, tá? Olha o Félix Torres. Ó. Nossa. Meu Deus do céu. Ele quer
quer aprontar. Olha, desculpa. A narração do Diguinho é putaria, velho. Não, ele esforça muito. Prestem atenção no Félix Torres. Ó, o Maicon fazendo o terceiro zagueiro. Por que ele tá aqui, muito aqui nessa ponta? Porque o Félix Torres tá fora de posição. Ele fez a cagada, fez a lambança e ficou fora de posição. E aí, o cara que quem tinha que dar o primeiro combate aqui era quem? O Maicon. Olha a velocidade que o Maicon chega pra fazer o combate. O André Ramalho tá fazendo a sobra. Ok, ele tá posicionado corretamente. O centroavante deles que vai fazer, eu gosto de Soares o nome dele. Observem que ele tá livre. E quem é que tinha que estar marcando ele? Félix Torres. Observem a corridinha do Félix Torres. Olha o Félix Torres. O Ramalho teve que fazer a cobertura do Félix Torres porque não tinha ninguém marcando o atacante. Olha o Félix Torres. Olha a andadinha do Félix Torres. Olha. Eu não vou falar mais nada não. Prestem atenção na porra da jogada. Se fosse na França, era Candelô, né? De novo, Félix Torres. Nossa. Meu Deus do céu. Ele quer aprontar. Olha, desculpa. Tomamos mais um gol de lateral, velho. Ele esforça muito pra fazer bobagem. Caraca. Uma bola simples. E vem de novo o time do América. Boa jogada, bateu. Meu amigo, a andadinha do Félix Torres é qualquer coisa de ridículo, cara. Presta atenção na andadinha do Félix Torres. Olha a andadinha dele. Parece que tá andando de fralda, vagabundo. Nossa, velho. Você quer me matar do coração, você faz isso, tá? E é isso, rapaziada. Hoje tem derby. Vamos lá, sem Félix Torres. Ai, meu Deus, tomara que o Memphis jogue. Tomara que dê tudo certo. Tomara que o Bidon faça um partidaço, que o Carrijo destrua de novo. E a gente saia com um bom resultado lá. Beleza? O jogo vai ser fueda, difícil pra cacete. Mas vamos lá. Os caras tão mordidos depois do pezinho do Memphis. Os caras tão mordidos, velho. Os caras tão atacados, velho. É isso. Ai, chega de Félix Torres. Um grande abraço aqui de boca, Vanessa, galera.